Deus, no capítulo de número 14. Obrigado, irmã Maiara. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreveu o evangelista Mateus, no capítulo de número 14. Nós leremos a partir do verso de número 13, queridos irmãos. A partir do verso de número 13. Glória a Deus, glória a Deus. Diz assim: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão por ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: Não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram-se dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Olha aí, glória a Deus. Bom, esse texto é um texto que nós usamos muito na igreja para falar sobre a multiplicação, na verdade a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, onde os evangelistas fazem menção de relatar. Eu gosto muito do texto onde João, da narrativa de João. Eu quis pregar aqui em Mateus por alguns detalhes, mas eu gosto da narrativa de João, quando ele apresenta para nós que ali se tratava do período da Páscoa, né? E era costume de Jerusalém receber muitas pessoas, muitos religiosos, muitos que subiam para comemorar a Páscoa, a festa da Páscoa. E só que interessante que o capítulo 14, por isso que eu gosto desse texto do capítulo 14, porque ele começa o capítulo com uma história triste. Isso mesmo, uma história triste. Porque fala sobre a morte de João Batista. E João Batista, ele era primo de Jesus, parente próximo. Ele tinha uma ligação com Jesus desde o seu nascimento. Aliás, desde antes do nascimento, porque você se lembra muito bem da história bíblica que quando Maria estava esperando Jesus, estava no seu ventre, né? E Isabel também estava com João Batista no seu ventre. E quando as duas se encontraram e se saudaram, diz que o menino João Batista, ele deu um salto dentro do ventre de Isabel. Então, eu até fui buscar o significado do salto. É um deslocamento de lugar. É diferente de um pulo, porque o pulo você pode pular e permanecer no mesmo lugar. O salto, ele te desloca do lugar. Agora eu fiquei pensando, como que uma criança se desloca no ventre da mãe? Então eu imagino que mudou de posição, simplesmente por um toque que Isabel com Maria se deram naquele dia, naquele instante. Então, desde antes do nascimento, Jesus já tinha um vínculo com João Batista. Quando Maria toca, ou melhor, cumprimenta a Isabel, Isabel recebe o poder do Espírito Santo
e, consequentemente, o menino João também. Mas interessante que o tempo passa, eles crescem, já estão adultos, e o capítulo 14 vai fazer uma narrativa de algo muito triste. Você se lembra muito bem quando Salomé, ela dança diante de Herodes, você lembra muito bem disso, o tetrarca, né? E quando ela dança, ela era filha de Herodias, aquela mulher maléfica, cheia de demônios, e Salomé dançando diante de Herodes, ele gosta tanto da dança de Herodias que ele fica encantado, né? Era o dia da festa do seu aniversário, ele festejava o seu dia natalício, e ele gostou tanto que promete com juramento, no versículo de número 7, ele promete com juramento dar tudo que ela pedisse. Olha só, Salomé dança diante do rei, ele gosta demais, era a festa de aniversário dele, e ele promete dar a ela tudo quanto ela pedisse. E ela foi falar com a sua mãe, a Herodias, uma mulher maligna, e Herodias fala para ela pedir a cabeça de João Batista numa bandeja, e ela, sendo instruída pela sua mãe, ela vai e fala para Herodes que queria que matasse João Batista e arrancasse a sua cabeça. E você conhece muito bem o texto que diz que ele ficou muito triste por isso, porque ele gostava de João Batista, mas como ele tinha feito ali um juramento, né, uma promessa com juramento, ele não podia voltar atrás, ele não podia revogar. Então, no verso 10, ele manda chamar, ou melhor, degolar João no cárcere, e manda a cabeça de João num prato e dá para a moça, e consequentemente a moça dá à sua mãe. Pois bem, então aqui vocês estão vendo o cenário triste do capítulo 14 de Mateus. Então fica fácil entender o porquê que no versículo 13 que nós lemos a palavra nessa noite, Jesus se retira. Jesus se retira para um lugar deserto e apartado, porque quem está de luto, quem está triste, ele procura ficar sozinho, não é verdade? Todos que vivem ou passam um momento de luto, ele quer ficar sozinho por algum tempo. Ele quer ali passar o momento do sofrimento sozinho. Quem é que nunca teve um dia de você dizer assim: não quero saber de ligação nenhuma, não quero saber de WhatsApp, hoje eu não quero saber de rede social porque eu estou para baixo, estou triste. Nesse dia é muito difícil sair do quarto, nós queremos ficar isolado, não é assim? Na verdade, talvez eu esteja pregando para alguém que já teve um dia desse, como Jesus também teve. Aí alguém pode dizer: mas pastor, Jesus teve um dia desse? Sim, porque Jesus era 100% Deus, mas 100% homem. Então, como homem, natureza humana, a cristologia nos ensina isso, que ele sofria na sua natureza humana, ele sentia fome, frio, sede, solidão, dor, angústia, tudo isso com respaldo bíblico. Então, Jesus também, quando chegaram e avisaram que, no versículo 12, chegaram os seus discípulos, levaram o corpo, sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Quer dizer, Jesus recebe a notícia: seu primo morreu, faleceu. Como? Herodes mandou arrancar a cabeça dele e desfilar com a cabeça dele num prato. Você acha que Jesus ficaria feliz? Não, Jesus ele ficou triste. Ele ficou triste. Por isso que Jesus ele se aparta no verso 13, Mateus 14, verso 13. Ele vai para um lugar deserto, apartado, porque o texto diz que ele se retirou. Esse ato de se retirar é se afastar do povo, procurar o isolamento. Ele se retirou e ele foi do outro lado do mar da Galileia. Bom, só que quando Jesus chega do lado de lá, a multidão vai atrás dele. Olha o final do versículo de número 13. E seguiu a pé desde a cidade. Quem seguiu ele a pé? O povo.
porque o povo ficou sabendo que Jesus estava do lado de lá. Aqui a primeira lição que eu aprendo com esse texto, que não importa quanto tempo a gente leva para chegar aos pés de Jesus, ou estar próximo de Jesus, não importa quanto nos custe tudo isso, quantas orações nos custe para estar mais próximo de Jesus, quanto jejum isso nos custe para estar mais perto de Jesus, nós vamos sempre olhar o exemplo dessa multidão. Aonde Jesus estava? Do outro lado do mar da Galileia. Se ele está lá e não está aqui, o que eu estou fazendo aqui? O meu lugar não é aqui, o meu lugar é lá junto de Jesus. Então quem sabe o Deus que ele serve, ele vai em encontro desse Deus. Ele não deixa a presença se distanciar, muito pelo contrário, ele se aproxima de Jesus, porque não é Deus que se distancia, é o homem que se distancia. Está entendendo? Nós temos que procurar nos aproximar mais de Cristo, da palavra do Senhor. Então essa multidão, ela sai, meus irmãos, e Mateus, eu gosto do relato de Mateus, porque Mateus ele diz que esse povo foi a pé. Jesus ele entra no barco e ele atravessa de barco. E o povo atravessa a pé. Quem chegaria primeiro? Isso mesmo, Jesus. Porque Jesus ia cortar o mar da Galileia pelo meio. E o povo a pé, não por cima das águas. Porque fora Jesus, só Pedro que andou por cima das águas. Tiveram que margear todo o mar da Galileia. Um caminho de muito tempo de caminhada, mas a Bíblia diz que eles não desistiram, eles foram até Jesus, porque quem quer estar com Jesus não mede esforços, quem quer estar perto de Jesus não reclama, não murmura. Ele fala: se me custar noite, se me custar dia, se me custar oração, se me custar leitura da Bíblia, se me custar muitas vezes a renúncia de muitas coisas desta vida que só me afunda na carnalidade, eu vou me aproximar de Jesus. Talvez eu esteja pregando para alguém que Deus está convidando: se aproxime mais de mim, se aproxime mais da minha presença. Para de ficar na carnalidade, para de ficar na mesmice, se aproxima, porque eu já vou dizer daqui a pouco o que aconteceu com essa multidão quando eles se aproximaram de Jesus. A vida destas pessoas foram mudadas completamente. E eu quero profetizar na tua vida que quanto mais você se aproximar de Jesus, mais a tua vida vai mudar, mais a tua história vai mudar, mais as bênçãos de Deus irão te alcançar. É isso mesmo, a palavra diz que as bênçãos do Senhor é que nos seguirão, elas vão te acompanhar. Você crê nessa palavra? É uma palavra em tom profético para a sua vida hoje. Agora olha só o versículo de número 14, vamos fazer menção do verso 14? E Jesus, saindo, viu uma grande multidão. Olha que interessante, queridos. Jesus queria ficar sozinho, mas de repente ele sai da onde ele está e avista de longe uma grande multidão que vinha vindo. Diz o versículo ainda, a partir da vírgula: e possuído do quê? Do quê? De ódio, de rancor, porque o povo estava atrapalhando o momento triste dele? Não. E possuído de íntima compaixão por ela quem? A multidão. O que significa, pastor, ele é o Messias? Íntima compaixão. É diferente de compaixão? Sim. Compaixão é você se compadecer pela miséria dos outros, pela miséria alheia. Agora, o que é íntima compaixão? É você se colocar no lugar de quem está sofrendo. Tem gente que só vai demonstrar compaixão por você. Ele vai entender o teu sofrimento, vai orar por você, mas não vai se colocar no teu lugar. E vou falar uma coisa: é raro pessoas que se colocam no teu lugar quando você está sofrendo. Raríssimo. Só que eu tenho que lhe dizer que Jesus,
ele está nessa raridade. Jesus, ele se enche de íntima compaixão, ele se coloca no teu lugar. Talvez você que sofre, você que está passando por um momento difícil, está dizendo: até quando, Senhor? Até quando, Jesus? Jesus está dizendo: eu estou passando com você essa prova, eu estou junto de você, eu não estou te livrando totalmente da prova, mas eu estou te livrando no meio da prova, eu estou contigo no meio da tempestade. Ninguém vai te engolir, o mar não vai te engolir, não haverá morte, não haverá destruição, porque diz o Senhor para a tua vida: Ele passa com você, porque Ele se coloca no seu lugar. Muitas vezes a gente fala assim: aonde está Deus nesta hora de sofrimento? Ele está aí, Ele se colocou no teu lugar, Ele está dentro de você, Ele está no seu coração, Ele está na sua vida. Como você é a morada do Espírito Santo, morada de Deus, Ele está morando em você. Então quando você enfrenta uma luta, Ele enfrenta com você. Quando você passa momentos difíceis, Ele passa com você também. Ele é o amigo fiel que não te abandona. Aqui na terra, alguém pode te abandonar, alguém pode dizer que você não serve mais, mas os Deus que nós servimos, Ele diz para você: para mim você é uma pedra, muitas vezes rejeitada por aí, mas para Deus, para Cristo, você é eleita, preciosa. Você crê nisso? Oh glória! Você não é um produto descartável. O mundo te descarta, mas você tem um valor inestimável para Deus. Jesus poderia muito bem gritar de longe para aquela multidão: não me atrapalhe, meu primo acabou de morrer, João Batista perdeu a sua cabeça, me deixa. Não, pelo contrário, ele vai, recebe a grande multidão, se coloca no lugar, porque quando ele se coloca no lugar da multidão, ele entende que a multidão sofreu para chegar ali, foram horas e horas de caminhada a pé, e ele se colocou no lugar. Eu não vou despedir esse povo de mão vazia, eu não vou deixar esse povo sozinho, desamparado. Meu Deus está falando com alguém esta noite: eu não vou te deixar desamparada, eu não vou te desamparar, meu filho. Eu me coloco no teu lugar, eu me coloco nesse sofrimento para te dizer que eu te amo. Aleluia, glória a Deus. Agora olha o que diz aqui o versículo 14, o finalzinho ainda. Ele se enche de íntima compaixão pela multidão e cura os seus, o quê? Isso mesmo, os seus enfermos. Ele cura todos os enfermos. Agora, uma coisa que me chama a atenção, os irmãos que aqui estão, os irmãos que estão na live, no culto, deixa eu falar uma coisa para você. Você percebeu aqui que Jesus curou? Se Jesus curou, é porque tinha gente doente, não é verdade? Então tinha gente doente ali, que mesmo vendo que Jesus estava do outro lado, ele diz assim: o quê? Eu estou doente, mas eu preciso estar perto de Jesus, porque a presença dele ainda é melhor. Hoje, meus irmãos, desculpa, mas eu preciso dizer isso, dá uma dor de cabeça na pessoa, a pessoa não vai na igreja. Não agora, nesse período de quarentena, mas no geral, dá uma dor de cabeça, a pessoa diz: não vou no culto. Dá uma febre, a pessoa diz: não vou na igreja. A mulher fica grávida, ele diz: não vou na igreja. Não é verdade que eu estou pregando? É verdade. Tem pessoas que, por pouco, ele está doidinho esperando um pretexto para não ir na igreja, um pretexto para não ir cultuar a Deus, um pretexto para não adorar o nome do Senhor. E aqui eu vejo uma multidão, que no meio desta multidão tinha gente enferma, doente, mas eles disseram: a presença de Jesus é melhor. Se eu ficar aqui eu não vou ser curado, mas com Jesus eu corro o risco de ser curado, então eu vou lá. Se ele curar, amém. Se ele não curar, eu já fui mesmo. Essa multidão estava passando essa informação para nós: eu não vim para ser curado. Se ele curar, amém, mas se ele não curar, eu já vim, eu já estou aqui mesmo, eu vim para adorá-lo. Oh glória, eu estou orando a Deus que Deus levante uma geração que vem na igreja não para buscar cura, buscar milagre, buscar porta aberta. Não, eu estou orando para que Deus levante uma geração que diz como essa multidão: eu vou para estar perto de Jesus, independentemente se ele fizer ou não, eu quero estar próximo dele. Oh glória.
Você crê nessa palavra? E Jesus curou todos os enfermos. Vamos lá. Aí alguém, no verso 15, fala assim para Jesus: Mestre, o lugar é deserto, a hora já é avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Talvez alguns dos discípulos chegaram até Jesus e falaram: Mestre, o povo está com fome, vai dar problema, tem que despedir esse povo aí, esse povo precisa achar alguma coisa ainda aberto para poder comprar comida, porque vai dar ruim. Aí sabe qual foi a resposta de Jesus? Negativo, não é mister que vão, vocês é que vão dar de comer para esse povo. Oh glória! Aí entra o papel dos discípulos, entra o seu papel também. Oh glória! Jesus falou o que para os discípulos? Vocês vão tratar desse povo. Mas tratar com o quê? Não tenho aqui. Talvez a gente fale assim: como que eu vou ajudar alguém, pastor? Como que eu vou contribuir? Como que eu vou ajudar alguém que está precisando? Eu não tenho nada. Jesus está dizendo: não tem? E o pouquinho que você tem, eu vou multiplicar. Somente quando você repartir o que você tem, quando você ajudar. Nesse período agora é que a gente conhece quem é e quem não é. São as pessoas que estendem a mão, que abençoa, que ajuda, que divide o que tem. Muitas vezes até o pouco que tem, ele divide com as pessoas, porque é aquela história: se eu tenho pouco e você não tem nada, então que tenhamos pouco junto, porque o Deus da multiplicação garante que não vai faltar. Lembra lá da viúva de Sarepta de Sidom? A farinha da panela não acabará e o azeite da botija não vai faltar. Oh glória, oh glória! Eu profetizo que vai ter multiplicação na sua casa. Lembra que eu disse aqui agora há pouco que a palavra era num tom de multiplicação? Eu profetizo que não vai faltar o pão, eu profetizo que não vai faltar o alimento cotidiano, eu profetizo que não vai faltar azeite, eu profetizo que não vai faltar farinha, eu profetizo que não vai faltar na sua vida, na sua casa, diz o Senhor. Oh glória, aleluia! Mas os discípulos poderiam dizer assim: mas eu vou tratar desse povo como? Fica tranquilo. Por quê? Por quê? Porque o natural é com você, mas o sobrenatural é com ele. Oh glória! Vou repetir isso aqui para você pegar. O natural é com você, mas o sobrenatural é com Deus. Você só tem que trazer pão e peixe, que é o que você tem, porque a multiplicação é com Deus. Está na mão de Deus, a soberania é com ele. Fica tranquilo, fica tranquilo. Nós somos muitos tendenciosos a olhar para o que nós temos. Na verdade, nós sempre fazemos um paralelo com aquilo que a gente tem e com aquilo que o povo tem mais do que a gente. Já reparou? Eu tenho pouco, eu não tenho quase nada, mas tem gente que tem mais que eu. Esse tem que fazer. Deus não está falando com quem tem muito. Você viu Jesus falando com os empresários da época? Não. Você viu Jesus falando com os comerciantes da época? Não. Jesus falou com quem? Com os discípulos, com quem tinha pouco, com quem não tinha quase nada, com o povo. Meu Deus do céu! A gente fica achando que precisa chover bênção, que a gente precisa ter um monte de coisa. Jesus está dizendo, e eu não estou falando aqui do financeiro e somente de comida, eu estou falando de tudo. Às vezes a gente fala assim: eu não posso falar com ninguém, dá exemplo que eu estou precisando de um conselho. Deus está dizendo: eu vou colocar a pessoa na tua frente, no momento que você precisar de conselho, eu vou colocar gente perto de você para que você aconselhe essa pessoa. E aí, você vai ou você não vai? Já reparou que quando você mais precisa é quando aparece pessoa precisando perto de você? Porque Deus está te dando a chance de você ser abençoado. Sabia disso? Deus não vai te dar a bênção, Ele vai te dar semente para você plantar e ser abençoado. Ele não vai dar o pão de cada dia, Ele vai dar trabalho para você trabalhar, ganhar seu dinheiro e comprar o pão. É assim que Deus quer. Não adianta, não vai cair nada do céu. Ele vai te dar força, saúde, Ele vai te dar suficiência.
Esse é o nosso Deus. Agora, quando estiver faltando, Deus sempre usa alguém. Esse é o cuidado de Deus. Esse é o cuidado de Deus. Ele sempre cuida dos seus, nos mínimos detalhes. Aí Jesus fala para os discípulos: não, vocês é que vão dar de comer. Agora, como vai dar de comer? Como? Se ali não tinha. Alguém diz assim no versículo de número 17: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. João, ele faz um relato interessante desse texto, lá no capítulo de número 6, se eu não me engano. Ele vai dizer que eram 5 pães de cevada. 5 pães de cevada. A cevada, ela é diferente do trigo. Por quê? Porque a cevada é a segunda categoria do trigo. É bem pior. Então um pão de trigo é muito bom, mas o pão de cevada é a segunda linha. É o inferior, era para as pessoas mais pobres. E alguém aparece ali com 5 pães de cevada, de segunda categoria, e 2 peixinhos. Quer dizer, alguém chega a dizer que é uma merenda de criança. Mas o que é pouco para algumas pessoas, para Deus, ele vale muita coisa, muito mais. Deixa eu profetizar na sua vida, pregando num tom profético. Na sua mão, o pão pode ser pouco, mas na mão de Jesus, ele vai ser multiplicado. Oh glória! Eu estou recebendo a autoridade de Deus aqui para liberar uma palavra na sua vida. O pouco para você pode representar escassez. Na sua mão o pão pode ser pouco, na sua mão a comida pode ser pouca, na sua mão o salário pode ser pouco, na sua mão as bênçãos podem ser na sua mão. Mas quando você aprender a dar na mão dele, na mão de Jesus. O que é dar na mão de Jesus, pastor? É consagrar tudo que você ganha, que você recebe para o Senhor, ser fiel ao Senhor, de entregar a ele. Tem muita gente que não está sendo abençoado porque está retendo o que é de Deus. Então, quando você coloca na mão de Jesus, como os discípulos colocaram os 5 pães de cevada e os 2 peixes, sabe o que aconteceu? Jesus devolveu melhorado. O que é isso, pastor? Devolveu multiplicado. Eu quero profetizar na sua vida que quando você colocar na mão de Jesus o pouco que você tem, vai voltar melhorado para a tua casa, vai voltar melhorado para a tua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Você pode receber essa palavra de Deus aí? Você pode receber essa palavra de Deus na sua vida? Recebe essa palavra de Deus aí. Oh glória! Vai voltar melhorado na sua vida, vai voltar melhorado na sua casa. O pouco que você tem sido fiel a Deus, você, isso mesmo, olha para cá, olha para o celular, olha para o computador, para a televisão. O pouco que você tem entregado na mão de Jesus, na casa de Deus, vai voltar melhorado para você. Você crê nisso? Oh glória, aleluia, aleluia. Porque na obra de Deus é uma semente que você planta. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, queridos. Aí Jesus pega os 5 pães e 2 peixes. No verso 18 diz assim, ele fala: trazei-mo aqui. E no verso 19 ele pede para que a multidão assente sobre a erva. E tomando os 5 pães e os 2 peixes na mão, ele ergue os olhos aos céus e abençoa, e repartindo os pães deu aos discípulos, e os discípulos entregou à multidão. Eu não li em nenhum texto que Jesus comeu dos 5 pães e 2 peixes, porque o que está aqui em pauta é a multiplicação, é a provisão, e não o uso da parte de Jesus. Então tem coisas, meus irmãos, que nós temos que entregar na mão de Jesus. Ele nem vai precisar. O que nós contribuímos, o que nós fazemos, ele não vai usar. Jesus não usa. Às vezes eu já escutei pessoas falando assim: ah, mas eu vou dar o dízimo na igreja. Jesus não precisa de dinheiro, verdade, assim como ele não precisava dos pães, mas passou pela mão dele. Por quê? Porque antes da mão dele eram só 5 pães e 2 peixes, mas quando chegou na mão dele, oh glória, ele ergueu os olhos aos céus, abençoou, e quando ele devolveu para
para os discípulos, e os discípulos, a multidão, voltou multiplicado, abençoado. É isso que algumas pessoas não entendem, gente, porque quem faz pela fé, ele entrega porque ele sabe que volta multiplicado, volta melhorado. Veja, tira aí a casa de quem abençoa a obra de Deus, você vai ver que a casa dele tem fartura no meio de uma crise, tem bênção, está empregado. Quem não está, Deus está cuidando, enviando uma cesta, enviando alimento. Por quê? Porque é esse Deus que nós servimos. Ele prometeu que as bênçãos iriam seguir. Oh glória, eu sei que esse Deus pode, então nós temos que consagrar a Deus todas as coisas. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu sinto a presença de Deus aqui. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, aqui eu quero chegar mais perto da conclusão da mensagem. Os discípulos começam a entregar os pães, os peixes, o povo foi comendo, e no versículo de número 20, diz o texto, a expressiva bíblica nos relata que eles comeram todos e saciaram. Espera aí, se eles comeram, não era suficiente estar escrito só isso? Mas a Bíblia teve que nos dizer, graças a Deus por isso, que além de comer, eles se saciaram. O que é isso? É comer e matar a fome a ponto de não conseguir ver mais a comida. Quem nunca já passou por isso? Quem nunca? Você está com aquela fome maluca, muita fome. E aí você vê aquela mesa farta, aquela fartura, e aí você come, dá lugar, que crente é uma coisa abençoada, né? Come que é uma maravilha, né? E depois que você come tanto, você não aguenta nem olhar para a comida. Quem nunca? A pessoa pega um prato de comida perto de você, você fala o quê? Não estou conseguindo nem ver. Tira da minha frente. O pessoal dando risada aqui, ó, porque gosta de comer, que é uma maravilha, viu? É ou não é, gente? Glória a Deus. Não, mas todo mundo já passou por isso, meus irmãos, de você ver aquela comida tão gostosa, você se alimentar e depois você não aguentar mais olhar para a comida e tanto que comeu. É isso que eu entendo nesse texto. Eles comeram e se saciaram. Quer mais um pedaço de pão? Aí não aguento mais tanto pão. E peixe? Eu não aguento mais peixe. Então é isso que Deus vai fazer com você. Deixa eu liberar uma palavra profética na tua vida. Eu profetizo que tem uma multiplicação tamanha, tão grande, gigante, que você vai comer e vai se saciar. Você pega essa palavra? Oh, aleluia! Vai ter multiplicação na sua vida, vai ter multiplicação na sua casa. Eu profetizo que vai sobrar na sua casa, diz o Senhor. Oh glória, o Vanderlei está colocando ali, ó, glória a Deus, e um monte de kkk, porque a gente come, Vanderlei, a gente come, os irmãos estão glorificando, dando aleluia, a gente come, que é uma beleza, é uma maravilha, oh glória. E a gente, quando participa de um banquete, a gente come e depois não quer nem ver o banquete. Mas Jesus falou o que para eles? Opa, volta, vocês já estão cheios, né? Então agora vocês vão pegar os cestos que estão vazios e vão colocar tudo que sobeja, tudo que sobra, agora vocês vão colocar lá. Não poderia parar ali a multiplicação? Ou parar, não vamos guardar nada, vamos jogar para os bichos? Não, guarda tudo. E a Bíblia diz ainda o quê? Que eles recolheram 12 cestos cheios. Por quê, meus irmãos? Por quê? Eu fiquei perguntando, irmã Giovana, irmã Paula, irmã Lucilene, todos vocês que estão aí, eu fiquei perguntando assim, mas por que Jesus falou que era para encher os cestos, se o povo estava cheio, se o povo já estava saciado? Aí o Espírito Santo falou comigo assim, é porque na minha obra não permito egoísmo. Na minha obra eu não permito a individualidade. Não é verdade? Ele queria o quê? Já que vocês comeram, agora vocês voltem com o cesto cheio, porque tem gente lá na aldeia que não comeu ainda. Tem gente lá na aldeia que vão perguntar
Mas como foi esse milagre? Vocês vão mostrar o pão e vão dizer: está aqui a prova do milagre, porque vocês vão viver o milagre. Oh, aleluia! Deixa eu profetizar de novo. Eu profetizo que o milagre na sua vida vai ser tão grande, que até quem não acredita em Deus no meio da tua família vai comer do pão, vai comer do peixe. O que é isso, pastor Eliel Messias? São pessoas que vão viver o teu milagre e vão reconhecer que Deus é soberano, que Deus existe, que Ele abre porta, que Ele multiplica, que Ele traz dias melhores. Oh glória! São os 12 cestos sendo repartidos. Eu imagino a cena, aquele povo voltando para as aldeias e dizendo: olha, encontramos o mestre. Aquelas pessoas que não quiseram ir, vocês não foram, vocês não viram o mestre, vocês perderam de ver a pessoa do mestre pregando para nós, perderam de ver a multiplicação. Nós perdemos mesmo, mas nem tudo está perdido. Sabe por quê? Porque a prova da multiplicação está aqui. Vocês não foram, mas vocês serão abençoados também. Eu quero profetizar na tua vida que tem gente na tua família que não acredita no teu chamado, não acredita na tua vocação. Vai comer do pão que Deus vai multiplicar na tua vida, vai comer do peixe que Deus vai multiplicar na tua vida. Você pega essa palavra, oh glória! Eu estou pregando aqui, estou sentindo a presença de Deus. Vai ter multiplicação. Alguém vai reconhecer que Deus é na tua vida, que Deus é no teu ministério, que Deus é na tua chamada. Oh glória, aleluia. Oh coisa boa quando a gente prega a palavra de Deus, meus irmãos. É coisa muito boa. E aí, uma coisa que de certa forma me intrigou: de onde apareceu esses 12 cestos vazios? Não é coisa de se pensar? Porque se eles encheram 12 cestos, é porque os cestos estavam, isso mesmo, vazios. Mas não apareceu, não brotou do nada. Alguém levou. Aí eu aprendo mais uma lição com essa multidão. Porque essa multidão aqui representa uma classe de cristãos que faz a diferença no momento de crise. Talvez seja você, talvez seja os irmãos que aqui estão, talvez seja eu, essas pessoas que fazem a diferença num tempo de crise, que continua com a fé em ação. Por quê? É mais ou menos assim, essas pessoas: aonde nós vamos? Nós vamos até Jesus que está do outro lado. Alguém diz assim: então eu vou levar 5 pães e 2 peixes. Alguém poderia dizer assim: mas vai levar só isso? É pouca coisa, é pouco, mas nós vamos até onde? Até Jesus, não é? Então Ele pode fazer o que muita gente não pode. Alguém pode ter fome no caminho. E a outra pessoa pode ter pensado que aonde nós vamos mesmo? Até Jesus. Então peraí, vamos pegar um cesto, eu vou levar, porque quem vai até Jesus nunca volta de mão vazia. Meu Deus! Eu recebo autoridade aqui com essa palavra. Deixa eu entregar para a sua vida, deixa eu entregar. Levanta a tua mão onde você está aí. Eu profetizo que quem vem até Jesus, vamos melhorar, quem se aproxima de Jesus em tempo de crise, em tempo de pandemia, em tempo de quarentena, não quem está se afastando de Jesus, não é para isso que eu estou pregando, não. Eu estou pregando para quem se aproxima mais de Jesus. Quando você chegar até Ele, você vai voltar com o cesto cheio da graça, cheio de misericórdia, cheio de galardão, cheio de vitória. Quem pega essa palavra adora Jesus comigo agora. Oh glória, aleluia, aleluia. Só que tem que ser como esse povo, levar cestos vazios, porque quem se aproxima dele come, se alimenta. E o mais interessante é que o texto no versículo de número 21 diz que comeram quase 5.000 homens, quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças que na época não eram contados. Então poderia ter mais de 15.000 aí brincando, mais de 15.000 pessoas brincando, e todos comeram e se saciaram. Eu libero uma palavra na tua vida, que a bênção de Deus sobre a sua casa, a bênção de Deus sobre a sua família vai ser de forma especial e grandiosa, e não vai faltar o pão de cada dia sobre a sua mesa. Você acredita nessa palavra? Oh glória!
Tome posse dessa palavra,